Bem, galera, esse é um vídeo resposta ao Omaro, cujo link estará aí na barra de descrições. Isso aqui eu acho que será um vídeo rápido, só para eu responder a um comentário que ele fez no vídeo, dizendo que quem chama o golpe da Dilma de golpe e quem quer que o Temer saia do poder caso a Dilma seja derrubada mediante esse golpe é hipócrita, porque se o que está sendo feito contra Dilma é golpe, tirar o Temer nas mesmas condições seria golpe, e a coerência diz que, como somos contra o golpe sobre a Dilma devemos ser contra o golpe sobre o Temer. Há dois problemas graves nessa declaração do Omar, e a primeira é o seguinte: o Temer é o golpista. É como se a Dilma e o Temer tivessem juntos matado uma pessoa. Não é que cada um matou uma pessoa, não. Ambos mataram a mesma pessoa. Porque o documento dos crimes de responsabilidade estão assinados pelos dois. Então, ambos cometeram literalmente o mesmo crime. Não é que cada um cometeu um crime separado e o crime é a mesma coisa como matar uma pessoa, não. Ambos mataram a mesma pessoa, ambos cometeram o mesmo crime. Então, o Temer é um dos cabeças desse golpe para cima da Dilma. E a coerência diz que a gente não deve defender golpista. É por isso que eu não vou defender o Temer. Se o Temer nada tivesse a ver com o golpe e quisessem derrubar ele à toa, aí seria outra história, mas que também a coerência não deixaria que eu defendesse o Temer, e é agora que eu vou explicar por que não é hipocrisia defender a Dilma e não defender o Temer. Imagine o seguinte: todo mundo carrega canivete nas ruas. Sempre carregaram canivetes. Num determinado dia, uma pessoa é presa. Olha, você está sendo autuado por carregar canivete. Ele vai alegar, mas todo mundo sempre carregou canivetes. Por que eu estou sendo preso se ninguém antes foi preso? Não vou entrar nessa discussão porque não importa o resultado dessa discussão, se é crime ou não carregar um canivete. Não importa. O que importa para a lógica e para o direito é o seguinte: independentemente se é crime ou não carregar canivete, independente, não importa se é ou não. Se esse camarada for preso por carregar canivete, todos os que carregam canivete deverão ser presos também. Bem, houve um problema aqui no exemplo, porque eu criei ele agora aqui. Por exemplo, ficar concreto, como ele deveria ser realmente, não é pessoas que estão carregando canivete, é que já carregaram canivete. Então, esse cidadão foi preso um determinado dia e foi dito a ele: olha, há 6 meses atrás você estava portando um canivete na rua, então você está preso. Então, independentemente se é certo ou errado portar canivete, a lógica e o direito diz o seguinte: se um é condenado por um ato X, todo mundo tem que ser condenado também. É a lógica que diz isso, não sou eu. Então não há hipocrisia nenhuma em se defender a Dilma e não defender o Temer. Estamos dizendo que é golpe e que isso é errado, que não houve crime. Mas mesmo sob essa alegação, a partir do momento que decidirem que houve um crime e que isso é crime, não só o Temer tem que cair, mas como a maioria dos governadores do Brasil, dos prefeitos, e quem fizer isso no futuro tem que cair também. E é esse o novo problema que a gente está trazendo aqui: a instabilidade da democracia. Isso gera instabilidade. Então era só isso que eu queria dizer ao Omar. Não tem hipocrisia nenhuma aqui, não. É golpe sim o que está fazendo contra a Dilma, mas a partir do momento que quem é responsável por decidir
se a Dilma cai ou não, decida pela queda dela, todo mundo que fez esse ato tem que cair também. Governador, prefeito, ou seja lá o que for. E o Temer, como eu disse, não é que ele fez um crime parecido com o da Dilma, não. Análogo ao da Dilma, não. Temer e Dilma fizeram o mesmo crime. É a mesma folha de papel com a assinatura dos dois. É a mesma coisa. O Omaro falou que tinha que se fazer interpretação para ver o caso do Temer. Você está de brincadeira, Omaro? Interpretar o quê? Vocês estão virando religioso agora, fazendo interpretação? Não tem nada mais claro do que isso. Quer dizer, que já estudei direito constitucional e administrativo, né? É o que eu estou falando. As pessoas que não estudaram direito constitucional e administrativo e vai falar de ordem técnica vai se perder mesmo. Então é claro, a lei é clara, a Constituição é clara, Código Processual Civil é claro, Código Penal é tudo claro. Se a Dilma cai, se a Dilma é punida por um ato que ela fez, todos que fizeram o mesmo ato têm que cair. Ponto final, não tem discussão. É assim que funciona a lei no mundo inteiro e é assim que funciona a lógica. E é por isso que eu sou a favor de uma nova eleição. Porque se a Dilma cair, vai ter que cair todo mundo que fez esse ato. E ao contrário de algumas pessoas aí que estão preocupadas se o PT vai governar ou não vai, eu estou preocupado com o país. A gente está em um impasse político, em um atravancamento político e econômico, e a gente tem que resolver isso rapidamente. Então é por isso que eu sou a favor dessas novas eleições. E repito, se a Dilma não cair, pode ter certeza que a esquerda vai lutar para derrubar esse Temer. E pelo que eu conheço aí de algumas esquerdas, pode ter certeza que vai ter violência aí no meio dessa confusão toda aí. É por isso que as pessoas devem respeitar um Estado democrático de direito. É por isso que eu respeito tanto e digo para todos respeitarem. Porque a partir do momento que você começa a desrespeitar Constituição Federal, a sua revelia, porque você não gosta do PT, se você desrespeita, você dá autorização para eu desrespeitar também. Se você quebra um ordenamento jurídico de um país, você dá a possibilidade de que outras pessoas quebrem também. Aí você tem o caos. Você tem violência, você tem assassinato, você tem todo tipo de barbárie que qualquer pessoa quiser fazer. Já que Constituição Federal, Código Penal, direito administrativo, processuais não valem para nada, então se não vale, não vale. Então esse é o problema desses relativistas do direito. Querem quebrar a Constituição Federal, ela não quebra só para o lado que vocês querem, não. Não vão achando que vocês vão dar esse golpe em cima da Dilma aí e vai vir com essa conversinha fiada de que é hipocrisia querer tirar o Temer. Que é um golpista e tem que tirar mesmo. Ele cometeu o mesmo ato da Dilma. Então espero ter ficado claro esse vídeo aqui. Hipocrisia o caramba. Eu sugiro que vocês refaçam o curso de lógica aí, porque a lógica de vocês está muito fraca. Muito fraca. Não tem lógica nenhuma falar que o coerente aqui somos nós. Hipócritas são vocês. Então é isso, espero ter ficado claro. Comentem aí. Eu estava vendo se estava funcionando aqui. Então esse aqui é um vídeo rapidinho. Abraço ao Decaio, ao Gianni Lundokvist, Pedro Otávio Reis,
Walter Cides Júnior, Lucas K, desenhista que acha que pensa. Tá foda. Eu não quero fazer hangout todo dia, não, mas todo dia tem um falando besteira. O Omar tá de sacanagem com a minha cara, só pode. O link do. Ah, esqueci de compartilhar a tela, ô cacete. Eu tô falando pra vocês que minha memória é uma merda, todo dia é a mesma coisa, todo dia eu esqueço a mesma coisa. Então tá aqui o link do vídeo do Omaro. Deixa eu começar de novo, né? Porque não apareceu na tela. Então o Omaro tá de sacanagem falar que pessoas como eu são hipócritas, independentemente se é crime ou não. Se a Dilma cometeu um crime, todo mundo que fez essa merda tem que ser derrubado. Ponto final. Não vem com essa conversa, não. Não existe isso. Ah, é crime só para Dilma? Vai derrubar a Dilma e quer impedir para derrubar o resto é hipócrita. Sugiro que leia, estude a Constituição Federal, o Código Penal, porque estou de brincadeira com a minha cara, né? Assim é fácil. Então, abraço ao Decaio aí, ao Jeane Ludoviste, Pedro Otávio Reis, Lucíades Júnior, Lucas K, desenhista que acha que pensa, Renan Moraes. Sim, ele assinou. É o que eu tô falando. O Omar é um cara inteligente? É. Essas pessoas aí que estão a favor do impeachment são, na sua grandíssima maioria, inteligentes? São. Mas são analfabetos em direito. E ponto final. Eu não estou ofendendo ninguém quando falo que é analfabeto em direito. Os caras são analfabetos em direito. Não tem ideia do que estão falando. E essa declaração do Omar prova isso. Todos aqui, eu acho que concordam comigo que o Omar é um cara inteligente. Mas essa declaração dele mostra que ele não tem ideia do que é um ordenamento jurídico. Você vai condenar uma pessoa do jeito que a Dilma está sendo condenada, que eu não vou entrar no mérito aqui, porque é totalmente fora da realidade o que está acontecendo com ela, mas uma coisa é certa e qualquer jurista vai falar isso para você. Se a Dilma for condenada e cair, Temer tem que ser condenado e cair, todo mundo que está fazendo a mesma coisa tem que ser condenado e cair. Porque senão a Dilma vai ter sido a única, no meio de centenas de pessoas que deram pedaladas e fizeram outras coisas aí, que vai cair. Que lógica que tem isso? Nenhuma. Não é assim que funciona o direito. Ainda mais do jeito que está sendo feito. A revelia da Constituição, a revelia do Código Penal e etc, né? Cadê? Sim, o povo está cego, buscando apenas o PT, como disse o Gianni aqui, né? Não sei se é uma mulher ou um homem. Gianni. Acho que esse nome é um nome que serve para os dois, né? Dependendo do país. Boa noite, é o Valmir BSB, abração. Lucas Carvalho Ferreira. Renan, se o vice-presidente fez isso, que se investigue e o puna. Mas não tem nem investigação, gente. É isso que eu tô falando. A assinatura dele tá lá. O mesmo ato que a Dilma fez e ela vai cair, o vice-presidente fez também. A assinatura tá lá no papel. Então, não tem investigação, não tem nada. Caiu um, caiu o outro. João Pedro Born. E aí, beleza? Lucas Carvalho Ferreira. Onde a Constituição foi violada? Bem, mais uma vez, Lucas, eu já expliquei várias vezes. E o que eu digo para vocês é o seguinte: vai estudar a Constituição Federal. Não vem discutir coisas que você não estudou. Quer saber onde foi violado? Vai estudar a porcaria da Constituição, vai ouvir o advogado-geral da União falando e você vê lá.
O Valmir está falando aqui também que, incluindo o relator da comissão do Senado, que fez as tais pedaladas várias vezes. Tá tudo errado nesse julgamento. Quem entende o mínimo de direito sabe que a lei não retroagirá salvo em benefício do réu, etc, etc. Mas não importa, como eu disse, se a Dilma cair, todo mundo que fez tem que cair. Ponto final. É assim que funciona a lei. Se cai só a Dilma, aí você pede para que todo mundo que fez igual ela caia também. Aí vem o Omar falar que nós somos hipócritas. Ou seja, de todo mundo que fez essa merda, que são centenas de políticos no Brasil, só a Dilma vai cair. E tá certo isso na cabeça de vocês, né? De alguma forma. Maura Santos, abraço. Vinícius Ramos. Ele falou da neutralidade aqui, eu não entendi se você tá falando do Omaro, né? Caramba. Tariq Zaidan faz vídeo sobre as estatais e o petróleo em outro país. Eu tô preparando aí, mas tem muita coisa para eu estudar e eu tô tendo dificuldade de fazer pesquisa, né? Mas eu tô pesquisando aos poucos aí, eu tenho que levantar bastante material. Logo, logo estará o vídeo aí. Ultra Nadara. Abraço. Bem, ela fala que faltou uma vírgula, mas eu acho que não é na minha frase que não, né? Hipocrisia do golpe. O Lucas K tá perguntando se o Ciro Gomes tem chance de vencer as eleições. Eu creio que não. Mas vamos ver, né? O problema do Ciro é que ele é muito conhecido aqui na internet, mas ele é pouco conhecido pelos brasileiros em geral, né? Walter Cid Júnior, abraço. Bling Bling. Blau Araújo. Ô, Blau Araújo, eu tava confundindo você com o Baú do Araújo. Desculpa aí no último hangout. Salve aí, agradeço a participação. Só o que me falta, né? Só o que me falta. Ele está falando aqui que querem implantar o parlamentarismo no país. Olha, para você querer implantar um parlamentarismo no país, o principal, a premissa principal, é o parlamento ser algo que você confia. Mediante pesquisas já feitas aí pelos órgãos competentes aí, o poder que menos possui confiança da população brasileira é o legislativo. E você quer dar, e a população brasileira quer dar poder a esse antro de corruptos que é o poder legislativo? O problema do Brasil não é que a gente tem uma presidente corrupta e um legislativo não corrupto que quer derrubar todo mundo, não. É justamente o contrário. É um legislativo corrupto querendo derrubar um chefe do executivo que não é corrupto. Ou pelo menos que não há nenhum indício de corrupção. E a solução na cabeça desses gênios é instaurar o parlamentarismo, para dar o poder na mão dessa corja do legislativo. Vocês são esse povo, eu vou falar. É brincadeira, gente. É muita inocência ou é muita burrice. Se a gente tivesse um parlamento exemplar, tudo bem. Mas o nosso parlamento é um lixo. É um antro de vagabundos e corruptos. É óbvio que há pessoas íntegras ali dentro, mas são minoria, né? E ficou mostrado aí nessa votação de impeachment. Então, eu já estou acabando aqui, gente. O Ciro Gomes, há várias acusações aí de coronelialismo e ele ser detentor de rádio, TV no Nordeste.
E eu precisaria averiguar melhor isso. Mas até onde eu sei, o Ciro Gomes não possui um processo contra ele nem nada. É um dos homens mais íntegros do nosso país, até onde eu pude ver, né? Mas, obviamente, carece aí. Mas ele saindo a candidato a presidente, qualquer podre que tiver contra ele vai surgir rapidinho aí dos opositores, né? A Maura Santos está dizendo, depois do vídeo sobre feministas, deixei de segui-lo, apesar de gostar de alguns conteúdos. Então, Mauro, eu não sei o que ele disse nesse vídeo. É porque eu assisto muita coisa e eu acabo não lembrando. Mas não sei, eu vou procurar esse vídeo e ver o que ele falou aí do feminismo, né? Abraço aí ao Blau Araújo, aí os dois trocadilhos aí, né? O Blau Araújo e o Araú Araújo. Abraço aí, Araú Júnior, né? Beleza. Né, que eu sou meio dislexo na hora de ler. Eu tava vendo, aí eu vou ver os vídeos depois, é até bizarro, né? Tava escrito lá, André não sei o quê. Eu lendo André e falava Alexandre, né? Então, eu tenho pouca capacidade de concentração. Eu tô lendo uma coisa e falando outra. O desenhista que acha que pensa também, várias vezes. Eu tô vendo o nome dele aqui, falo desenhista que pensa. Enfim, é uma porcaria mesmo. O Lucas K tá falando que o Collor apresentou ao Temer um plano de reconstrução nacional. Ah, certeza, né? Collor, Temer, Fernando Henrique, esses neoliberais aí, agora vão juntar a mão e guiar o Brasil ao precipício, né? Isso aí é o de menos. Não me surpreende, não. O Collor é um dos maiores neoliberais que existiram aí no Brasil, né? Só falta o Fernando Henrique aí para fechar a trindade, né? Collor, Temer, Fernando Henrique. Aí implodiu o Brasil inteiro, né? Mas valeu pela dica aí. Depois eu vou procurar essa notícia do Collor. Ale Canedo. Merlin, você viu a reportagem da Caros Amigos falando da ponte para o futuro do PMDB, onde um professor analisa que Temer irá privatizar o ensino superior? Sim, eu coloquei o Hangout aí e o sonho dos neoliberais é privatizar o ensino superior, que é uma das pouquíssimas coisas públicas que funcionam plenamente no Brasil e que funcionam de uma maneira majestosa, primorosa, que é o ensino superior. Mas isso aí eles vão ter muito problema. O Fernando Henrique já tentou fazer isso. Os alunos, os professores sempre se unem e conseguem segurar a bucha aí, né? Mas é o sonho desses filhos das putas. Uma das poucas coisas que a gente tem a se orgulhar no Brasil, que é um ensino superior público de altíssima qualidade, né? Que esses neoliberais aí querem destruir, né? E vocês viram lá, eu lendo ontem, né? Eles querem desvincular a educação e a saúde do orçamento, né? Ou seja, é neoliberalismo. Neoliberalismo é isso aí. Aguardem que a gente vai se fuder muito ainda. Pedro Paulo Fraga Fraga. O povo é burro, abração. Merlin, eu sou mulher. Ah, a Giane Lundqvist. Nossa, mas deve ser apelido esse nome, né? Eu não sei se o seu nome foi esse mesmo. Você deve ser holandês ou de algum país nórdico aí, porque esse nome aí é bem incomum, né? Mas valeu aí. Então a Giane é mulher, ela tá falando aqui. Tariq Zaidan. Eu recomendo entrevistas e debates que ele participou, mas vejo pela internet. Dar uma olhada
no passado político. É o que eu estou falando aqui na internet. Se você quiser conhecer o que o Ciro Gomes pensa, aqui no YouTube mesmo, você escreve Ciro Gomes entrevista, debate, tem N vídeos aqui dele falando. Como político, para mim ele é disparado o político que eu mais me identifico no Brasil na atualidade. Agora, como pessoa, eu não fiz uma pesquisa aprofundada, mas quando a pessoa é ruim, a gente acha notícia falando disso, né? Do Ciro Gomes, tirando essa acusação dele ser um da oligarquia da família dele e da detenção da comunicação lá no estado dele, não vi mais nada, né? Então vamos ver aqui. Araújo é tudo parente. Ai, ai. É o desenhista que acha que pensa, falando que eu confundi ele com o irmão gêmeo mal dele, né? Ah, é. Ó, o Blau Araújo aqui lembrou bem, né? Tem a merda do Serra para representar o FHC, bem lembrado. Então tá formada a trindade de doentes mentais aí, né? Gabriel Varjão, abraço. David Marques. Aécio representa FHC. Mas eu até agora eu não vi o Aécio participando efetivamente desses planos e dessas reuniões, né? Talvez ele esteja, eu não vi realmente. Eu vou dar uma pesquisada aí. Ei, mas essa barra aqui, na hora que eu mexo, o trem vira uma merda, hein? Ontem o Jovem Nerd, ontem o Jovem, ontem o Jovem Nerd falou que o Temer é de esquerda. Cara, esse Jovem Nerd, Azaghal, não sei o quê. Primeiro que esses caras, eles são tão nerds quanto eu sou neoliberal. Não vejo nerdice nesses caras. Esses caras são os posers, os doentes mentais, enfim, lixo, lixo. O Jovem Nerd é lixo. Quer cultura nerd? Não assista esses caras, é a primeira dica. E tá mostrando aí que ainda é analfabeto funcional, né? Temer de esquerda. Cara, eu não entendo a direita. Direita do Brasil, que está me ouvindo. Custa você pegar a merda de um livro de sociologia e abrir? Introdução à Sociologia? São 300 páginas. Se você ler 10 páginas por dia, em um mês você leu toda uma introdução à sociologia. Custa você fazer isso pela gente? Agora, se você não gosta de ler, escreve na merda aqui do YouTube esquerda e direita, debate. Definição de esquerda, definição de direita. O que é esquerda, o que é direita. É só pesquisar aqui no YouTube. Para de falar besteira. Um neoliberaloide como esse Temer, você falar que é de esquerda, isso é de brincadeira. Então não assista o Jovem Nerd. São posers. Não são nerds bosta nenhuma. Não perde tempo assistindo esse animal, não. Tá aqui, grande abraço. Meu Deus, eu não aguento essa rolagem, gente. Se alguém tiver uma dica como é que eu faço com essa merda pra eu não rolar e sumir tudo, porque o trem atualiza e some tudo, eu não sei nem onde eu tô. Parece que tinha um negócio de abrir o chat em outra aba, né? Deixa eu ver como é que é aqui. Bate-papo em outra janela. Vamos ver se aqui adianta, né? Porque tá foda. Agora eu tenho que ver se quando eu abro nessa outra janela se aparece aqui para vocês, né? Porque é só o que me falta. Só um minutinho. Agora eu tenho que ver se quando eu abro
Ai, 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 deixa eu ver aqui. Bem, parece que não deu certo, não. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Compartilhar. Hipocrisia do golpe. Será que é isso aqui? Eu acho que agora deu certo, né? Escrevam aí se vocês estão vendo só os comentários compartilhados. Vamos ver se assim fica melhor, porque tá foda, hein? Vamos ver onde é que eu parei nessa bosta aqui. O Ale Canedo, abração aí, Ale Canedo, diz que eles querem privatizar não o superior, mas também o médio, né? Tá bem claro essa privatização, pelo que eu li ontem, né? Quando você desvincula saúde e educação do orçamento, porque para você ser obrigado a investir, por exemplo, 1% do orçamento em saúde, por exemplo, quem que te obriga a fazer isso? É a lei orçamentária. Quando você desvincula educação e saúde do orçamento, quer dizer o seguinte: se você investir 1 milhão ou R$ 1, é a critério seu, não tem lei obrigando a fazer nada. Então a gente já vê aí que saúde e educação no Brasil já era, né? E eu vou ver depois aí esse plano de privatizar o ensino médio, mas mesmo que não tenha esse plano, só de sucateá-lo aí já vai ser um grande dano à população brasileira, né? Júlio César Cordeiro, abraço aí, doutor. Duas visões, uma restrita e teórica e outra abrangente e histórica. No primeiro caso, é preciso ler a Constituição para não falar merda. E no segundo, vemos bandidos tomando o poder sem eleição. É exatamente isso, o Júlio César. O Omaro e outras pessoas aí, eu não estou falando que você está falando do Omaro, mas eu estou falando do Omaro nesse vídeo de resposta, e outras pessoas aí, não quer dizer que elas são burras, não é nada disso. Só quer dizer o seguinte: para você falar de história e para você falar de coisas técnicas que são leis, ordenamento jurídico, Constituição Federal, você precisa de um conhecimento prévio. Direito é muito difícil estudar. Eu estudo direito há 5 anos. Eu já gastei em curso de direito mais ou menos uns 3 ou 4 mil reais. Cada curso de direito que eu compro custa em média 600, 700 reais. Por que eu compro esses cursos de direito constitucional, administrativo, previdenciário, etc? Porque você estudar direito sozinho é muito difícil. Você precisa do feeling, da experiência ali do jurista que dá aulas de direito constitucional há anos, para ele te explicar ali e você entender de uma maneira mais rápida. Então, direito, né, mesmo a pessoa sendo autodidata, que é o meu caso, é muito difícil você estudar leis. Então é por isso que eu estou batendo na mesma tecla. Todo mundo tem direito a dar a sua opinião, não tem problema nenhum com isso. Agora, para falar de ordem técnica, você precisa ter conhecimento técnico. É a mesma coisa de eu querer falar aqui de cirurgia neurológica. Eu acho que a cirurgia neurológica deve-se começar a operação pela cavidade ocular. Retira-se o globo ocular, entra por ali e vai para o cérebro. Não tem sentido nenhum isso, eu nunca estudei isso na vida, eu vou dar palpite para quê? Só um minutinho que eu vou ter que tossir. Ai. Tá.
Então, abração, doutor Júlio. Mas tem que ver como o pessoal do Nordeste conhece bem ele. Falta. Eu acho que você está falando aqui do Ciro Gomes, né? Óbvio que falta algumas informações de ordem pessoal, mas como eu disse, né? Desgraça sempre chega rápido. Então, se quando você vai pesquisar na internet, eu pelo menos nunca achei nada que comprometesse o Ciro Gomes, a probabilidade de não ter nada é alta, né? Mas fiquem tranquilos, ele se candidatando a presidente, qualquer podre que tiver sobre ele vai surgir rapidinho aí nas redes sociais. Aí a gente vai saber realmente se existe ou não. Assembleia de Ateus, abraço. Ah, tá. É o Azaghal, não é? Eu nem sei o nome desses imbecis aí, não. Cara, eu odeio poser. Poser pra mim tem que morrer. Meu Deus, o Michel Trem sumiu de novo. Sim, o Júnior aí do Baú do Araú, né? Tá falando que tem retardado que fala que o FHC não é neoliberal. Cara, vocês têm que entender uma coisa. Quem fala quem é o que não é a academia. A academia de economia fala que o FHC é neoliberal. Você quer entender mais do que uma academia de economia? É isso? Não tem discussão, gente. Definição é definição, ponto final. Se você acha que eu estou inventando que a academia de economia tem o FHC como neoliberal, só um minutinho que está saindo um caminhão aqui. É só você assistir o curso de... Ô, cacete. Bem, espero que não esteja atrapalhando aí, porque tá um barulhão do caralho aqui, não para. É só você assistir o curso de moeda do João Sayad. Escreve aí, curso moeda João Sayad USP e assiste o curso lá. FHC é neoliberal, sim. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É Academia de Economia. Eduardo Lima, salve aí pro... ele tá falando, salve Merlin, né? Salve Eduardo. Ontem eu recomendei o canal do Eduardo Lima aí, vou recomendar novamente. Você que é de esquerda, gosta de história, de geopolítica, de ciência política, enfim, desses temas correlatos aí, correlacionados, se inscreva lá no canal do Eduardo Lima, que é um canal diferente, excelente, você vai gostar bastante, obviamente se você for de esquerda, né? Se você for de direita, nem passe por perto lá, porque vai bugar esse cérebro alienado seu aí, né? Bem, o Tanik Zaidan tá perguntando onde que o Jovem Nerd falou isso. O rapaz aí que responda, né? Porque eu nem assisto essa merda de Jovem Nerd. Abadias Barbosa de Andrade. Bem, não sei. Eu não conheço esse Fonzil. Não sei. Eu sei que o nome dele é Ulisses Fonseca, né? E virou o Fonzil. Ah, tá. O desenhista que acho que pensa tava. Não é o Jovem Nerd de verdade. Ele tá chamando o Fonzil de Jovem Nerd. Bem, então retiro aí minhas ofensas ao Azaghal, Jovem Nerd, só que não, pau no cu de vocês.
Seus nerds de Araque do caralho, vão pra puta que pariu vocês. No Brasil, ser de direita virou sinônimo de ser politicamente incorreto. Direitistas brasileiros atuais envergonham intelectuais da direita do passado. Eduardo Lima. Sim, é uma vergonha alheia essa direita do Brasil, vergonha alheia. Não tem outra palavra. O pessoal falando que tá dando para ver, valeu aí. Tarará. O Frank Limeira, né? O que dizer das pessoas que dizem que a gente está num comunismo, né? Eu falei isso no Hangout com o Fonzinho ontem, né? Falar que a gente está numa ditadura comunista, que o PT é comunista, que o PT é chavista, que o PT é golpista, cara, é só olhar a realidade. Da onde que o PT é comunista? Ou que seja marxista? Marx, ele prega a ruptura entre o trabalhador e o empregador, onde o trabalhador assumiria os meios de produção, dominariam tudo, formariam comunas e mandariam em tudo. O PT nada mais fez do que uma conciliação de classes. O PT tentou conciliar os interesses da grande burguesia com os interesses dos trabalhadores. De uma certa forma, ele conseguiu. Óbvio que nessa relação aí, o trabalhador e as pessoas necessitadas ganharam menos do que poderiam ganhar, mas de alguma forma ele conseguiu fazer essa coalizão aí, né? Só um minutinho. Bem, me deu branco aqui da palavra, mas eu já falei a palavra aí, né? Ele conciliou. Ele tentou fazer um plano que conciliasse os interesses de todo mundo aí. Ih, meu Deus, o trem rodou aqui que tá uma beleza. Cadê? Poser pra mim tem que morrer, frase de fascista. Cara, se você não consegue identificar uma força de expressão de uma frase literal, o problema é seu, né? É só o que me faltava. É igual ontem que eu falei que é neoliberal que se mate, né? Que é o único recurso. É lógico que é uma força de expressão. Você acha que eu estou falando para o cara se matar de verdade? Só falta o neoliberal se matar e me prenderem por incentivo ao suicídio, né? Chegou o hater. Bem, Walter Cid Júnior, abraço. Robson Vieira Xavier, abração. Renan Moraes, abração. Ângelo S. O Ângelo S está perguntando se eu acho que o golpe vai passar no Senado. Eu acho sim. Eu acho sim. Porque, como eu disse, se estivesse sendo julgado do ponto de vista técnico se houve ou não crime, a Dilma seria inocentada, porque não houve crime. Agora, não é isso que está acontecendo. A Dilma está sendo julgada politicamente. Ela está sendo julgada pelo seu governo no geral. Então, ela vai cair sim. E a nossa Constituição não prevê isso, obviamente, como eu já falei. E outra, tá certo
quem vai derrubar ela por essa questão política, ou seja, esses imbecis que acham que se deve derrubar uma presidente por questões políticas, pela administração que ela teve durante a sua gestão, esses caras estão coerentes em derrubar. Porque se o objeto do julgamento for o que ela fez na política brasileira em geral, ela merece ser deposta. Eles são coerentes nisso, porque eles acham que má administração é algo que justifica o impeachment e eles vão impeachment por causa disso. Então, mediante ao que eles acham que deve ser feito, eles estão certos. Porque se ele acha que é certo derrubar um presidente porque o Brasil virou um caos ou porque a política não sei o quê, ele está certo em votar desse jeito. O problema é nossa Constituição não aceita que isso seja feito. Só isso. É por isso que ela vai ser derrubada e é por isso que quem vai derrubar está certo em derrubar. Porque ele está sendo coerente. Se ele acha que um presidente da República deve ser deposto por causa de gestão econômica, por exemplo, apesar de não estar escrito isso na Constituição Federal, ele vai votar para derrubar. Agora, quem defende a Constituição Federal não pode ser a favor disso. Você não pode punir uma pessoa pelo que você acha que ela deve ser punida. Você só pode punir uma pessoa se existir lei que dê margem para aquilo. Não existe crime sem lei anterior que a defina. Então você precisa ter uma definição. E é isso. O Valmir está falando que ainda tem muito chão, concordo, esse é outro problema. O Brasil vai ficar mais uns 6 meses, 8 meses aí, ou mais, nesse impasse aí. O Senado já pediu recesso, a Dilma não quer o recesso, ou seja, esse povo está querendo enrolar o máximo possível para gerar mais instabilidade, mais problema econômico, para forçar uma reação popular, né? Pelo que eu entendi, a população já está contra o impeachment e o Senado está querendo esfriar os ânimos aí, né? Mas quem perde com tudo isso é o Brasil, que está parado, literalmente. O Tom XD3 perguntando se eu vi treta do Cheirando Rola com ideias radicais. Eu não acompanho nenhum desses dois doentes, não. Eu só faço vídeo resposta quando alguém me manda um vídeo deles. Aí eu faço vídeo resposta, mas eu não vejo esses dois caras não, porque não vale a pena. Cheguei atrasado, Júnior Reis, abraço. Robson Viana Xavier mandou um link aqui, valeu. Coloca ele off aí, fazendo favor, e na hora que acabar o Hangout ele some. O Senado é bem diferente, né? Você vê a postura dos senadores, é realmente bem diferente dos deputados, né? Mas há interesses políticos aí. E mais uma vez, você não pode fazer um julgamento técnico mediante interesses políticos. Não importa se esses interesses políticos é a favor ou contra um presidente da República. O importante é, existe uma Constituição Federal e ela precisa ser respeitada. Senão a gente vira bagunça. O desenhista que acha que pensa está perguntando como faz para marcar as pessoas na resposta. Eu acho que é colocando arroba antes do nome tudo junto, mas eu não tenho certeza.
Bem, o Júlio César Cordeiro está dizendo que a única chance da Dilma é o STF, mas sem apoio popular acho difícil que se mantenham contra o impeachment. O problema do STF é o seguinte: depois de todo esse desgaste aí de 6 a 8 meses aí de derruba ou não derruba, aí derruba. Aí a Dilma recorre. Aí o STF vai e retorna ela para o cargo. Já deu bosta. Olha o tempo que o Brasil perdeu nessa merda aí. Mesmo que o STF deu... O importante, gente, não é o cargo da Dilma. Se acontecer tudo isso e lá no final o STF devolver o cargo a Dilma, não é vitória nenhuma pra gente. Porque serão mais 8 meses aí de estagnação econômica e atravancamento de pauta no Congresso. É por isso que eu sou absolutamente a favor dessa nova eleição. A gente tem que acabar essa palhaçada o mais rápido possível. O Brasil está literalmente parado, travado. Não anda nem para frente nem para trás. O Congresso não aprova a lei que a Dilma manda, a Dilma também, na hora que é para sancionar, não sanciona para retalhar, e daí por diante. Então a gente precisa sair desse impasse. É por isso que esse desgaste todo aí deveria ser evitado, na minha opinião. Na minha opinião, se a Dilma for derrubada e o STF a repor no local, vai ficar caracterizado o golpe, tudo bem. O STF vai falar, olha, foi golpe, então volte para o seu lugar. Mas o que nós brasileiros teremos perdido nesse período é muito grande, gente. Não tem como a gente esperar esse tempo todo, não. É muito tempo, mais 6 meses de estagnação é muito tempo. É metade do PIB indo embora aí. Então a gente precisa resolver isso rápido. Então tomara... Sim, aí o Júlio está dizendo que ele acha que as eleições podem ser interessantes. Sim. Então tomara que a Dilma assine essa autorização para novas eleições e o Temer também, né? Porque não dá, gente. O Brasil precisa seguir o seu rumo. O Brasil está parado. E foi o que o Júlio César Cordeiro falou. Vai ter todo esse processo, aí lá na frente o STF manda voltar a Dilma. Isso aí vai gerar revolta da direita, que vai falar que o STF está comprado. Se o STF não voltar a Dilma, a esquerda vai falar que o STF está sendo ameaçado ou está qualquer coisa porque não tem coragem de fazer o que é certo. E a gente vai continuar nessa guerra aí que, desde que a Dilma foi reeleita, a gente está no Brasil. Essa guerra de pessoas que não aceitam o PT no poder e de pessoas que não aceitam esse tipo de coisa. Então, tomara que essas eleições deem certo aí e saia a Dilma, né? É errado tirar a Dilma? É. Mas no ponto que chegou o Brasil, a melhor coisa é essas eleições aí para poupar dor de cabeça, né? E evita também esse Temer ficar 6 meses aí no poder fazendo merda, né? É uma vantagem. Então, um abraço a todos aí, gente. Agradeço mais uma vez. E até a próxima, né? Como disse o outro inscrito lá, eu tô fazendo vídeo quase todo dia, mas é bom que eu vou lendo os comentários aí de vocês, né? Eu acho que a vantagem é essa. Então, um abração a todos aí. Qualquer coisa é só fazer vídeo de resposta. Se tiver algum link interessante, é só colocar aí na hora que ficar offline. Lembrem-se que tudo que vocês postam online aqui some depois. Então, qualquer coisa que tiverem que mandar, mandem offline aí, a gente aprende aí com os links, né? E vídeo resposta também, etc. Então, um abraço a todos aí, até a próxima. Falou!